Nesta quarta mensagem, irmãos e irmãs, nesta série de abril, que estamos meditando sobre o tema da Páscoa, e a gente sempre destaca, que de repente, se você não tem tanta familiaridade com esse contexto que nós temos adotado este ano na igreja, poxa, mas a Páscoa já passou há algumas semanas e o pastor Adilson ainda falando de Páscoa. Na verdade, são 7 semanas que a gente relembra na tradição cristã, até chegar dia de Pentecostes, daqui mais alguns domingos. E a gente tem aproveitado nesse tempo para refletir sobre um tema que parece tão popular, mas por vezes, pelos fogos de artifícios, aqui uma metáfora utilizada, esse tema às vezes tem perdido o seu sentido de fato bíblico e teológico na vida da igreja. Então, no meu coração, temos nos colocado a refletir sobre o tema que está proposto aí. Esse sofrimento de que temos falado, refletido, não é o sofrimento existencial, o sofrimento que nós temos aqui, mas doutrinariamente falando, nas palavras de Jesus, é aquele sofrimento que estamos sujeitos, ou o ser humano estará sujeito a tê-lo quando depois da sua morte, sobretudo se for uma morte sem Cristo, Você conhece bem o Evangelho, sabe muito bem o que diz aqueles que morrem sem Cristo. De acordo com a Escritura, o destino deles está também definido lá na palavra do Senhor. Então é deste sofrimento que nós temos falado acerca da nossa fé em Cristo. A Páscoa é um sinal de que em Cristo, o sofrimento de Cristo na cruz nos poupou do sofrimento na eternidade. Louvado seja o Senhor por isso. Pode passar o próximo slide. O título da nossa reflexão para esta noite, igreja, nesta quarta e penúltima mensagem. Semana que vem, permitindo Deus, o seminarista Everton concluirá a nossa série deste mês de abril. Páscoa, saia da bolha e volte ao museu. Abra comigo o texto de Hebreus, no capítulo 13, nós faremos a leitura do verso de número 7, seguindo até o verso 17. Quase lá próximo já do final da Bíblia, algumas casas à esquerda, antes das cartas belíssimas de João. Então você vai encontrar, e também as duas de Pedro, você vai encontrar a carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, no capítulo 13, leitura do verso de número 7 até o verso 13. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis vos envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale mesmo, é estar o coração confirmado com a graça e não com religiosidade, com alimentos naquele cerimonial religioso judaico, e é disso que o texto estava se referindo, pois nunca tiveram proveito, e aí eu diria que os que se preocupando perdem tempo com isso. Verso 10: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, ou seja, já explico, O altar que nós cremos, que é o altar do Senhor, nele não estão autorizados a cultuar ou mesmo a ministrar aqueles que acreditam ainda na velha tradição. Verso 11: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação ou oferta pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Como vocês sabem, Jesus foi considerado impuro, indigno de morrer na cidade santa, em Jerusalém. Por isso ele foi crucificado no Gólgota, fora de Jerusalém, portanto, como um malfeitor. Ou, na tradição judaica, no texto de Deuteronômio, como um maldito. E Paulo, interpretando isso, disse que Cristo se fez maldito por nós.
Então o autor de Hebreus compara os dois tipos de sangue e o sacrifício feito. O sangue de bodes, que era até então oferecido no altar, o sangue de cordeiro, e Jesus como aquele também oferecido. Pode baixar um pouquinho, Everton? Obrigado. E Jesus, para santificar o povo, sofrendo aquela morte de cruz, e de forma, ainda está alto, ou é o retorno aqui, de forma indigna, fora do lugar sagrado. Verso 13: saiamos, pois, a ele fora do arraial, obrigado, levando o seu vitupério. A palavra vitupério aí é afronta. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Temos falado domingo após domingo, neste mês de abril, sobre a nossa pátria, que é a pátria celestial. De novo, verso 14: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se alegra. Obedecei aos vossos guias. Vou ler de novo, 17. Obedecei aos vossos guias, e eu diria, sobretudo em memória daqueles que te dirigiram, que te ensinaram, aqueles que foram colunas na sua vida. Talvez você esteja lembrando do seu pai, do seu avô, presbíteros, diáconos desta igreja. Lembre deles, que perseveraram até o fim, morreram no Senhor. Não, no final da vida não abandonaram a fé, não. Foram até o fim. De novo, verso 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. E aí, a expressão alma você já entende, né? É aqueles que se preocuparam tanto com você quando você era jovem, que dia após dia oravam por você, porque queria que a sua alma estivesse guardada em Cristo. Ou seja, havia uma preocupação com você até mesmo depois que você morresse. Porque é assim que os nossos pais cuidaram de nós. Não nos cuidaram apenas das nossas necessidades. Pais e mães que oraram, avós oraram, irmãos da igreja, que nos abençoaram, porque queriam que o nosso nome estivesse gravado no livro da vida. É disso que o autor de Hebreus está nos falando, igreja, nesta noite. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, os vossos guias, com quem deve prestar contas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Até aí, palavra do Senhor. Pode passar o próximo slide, atendendo o tema da nossa reflexão. Isto é, simbolicamente, claro, uma bolha. E eu vou começar, eu vou começar nessa introdução para atender ao nosso tema, fazendo uma comparação, ainda não entre bolha e museu, mas uma comparação entre bolha e um fato histórico. Um fato histórico não é, por exemplo, ainda que importante para você e para a sua família, o seu aniversário de casamento, Halisson, por mais importante que seja para você e para a Renata, não é um fato histórico. É um fato histórico à medida que atende às particularidades das duas famílias. O surgimento dessa igreja há 70 anos não é um fato histórico. É um dado histórico porque há registros sobre isso. Mas então o que é um fato histórico, pastor? Um fato histórico é aquilo que marca a humanidade. Por exemplo, a monarquia marcou as humanidades em todo canto da terra. Até hoje aqui, em algum lugar, arcaicamente, ainda marca. A concepção de nação, de país, a partir do século XVI, com o surgimento da Reforma, vai ser um fato histórico, é um fato histórico. Em toda a geografia na terra, há demarcação de terras e determinação de países e nação, mais de 200. É um fato histórico porque deixamos de invadir, com exceção aqui e ali, né? O Putin ainda acha que vive nos 2 séculos atrás,
mas deixamos de invadir nações organizadas. É um fato histórico. O cristianismo no Ocidente, sobretudo no Ocidente, é um fato histórico. Não há como negar o cristianismo, não de forma confessional, mas a existência histórica e o que ele representou e o que ele representa, Halisson, no Ocidente e no mundo. Não há como negar a existência, o fato histórico da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo, nem na história, nem nos livros, e nem na geografia universal. Não há como negar o fato histórico da Igreja Reformada, os presbiterianos no mundo. Não há como negar. Agora, ao contrário de um fato histórico que marca as nações, que marca o mundo, nós definimos como bolhas. Bolhas. As bolhas, por natureza, todos nós, quando fomos crianças, e o Pedro está nessa fase, é muito divertido brincar com aquele negócio de... Na minha época, viu, Milton Gazola, não usava essas coisas que vem prontinho, você compra no 1,99, né? Ah, estou velho, no 1,99 nem existe mais, né? Mas aquela coisinha que você compra lá e tem já tudo prontinho, só você chacoalhar, abre ali, solta a bolha. Na minha época, a gente pegava, era um copinho de lata, de extrato de tomate, daquele do elefante. Eu sou antigo mesmo, né? Vocês estão lembrando, né? Bacia na cabeça. Aí a gente colocava ali sabão em pó, misturava. E sabe o que a gente usava para fazer o canudinho? Adivinhe? Oh. Igreja abençoada, isso mesmo. É isso aí, Luiz. Olha, não sei se sua mãe brincou com isso, mas o talinho de mamona. Cortava aqui, cortava lá, né? E fazia uma diversão, brincadeiras muito divertida. Mas o que é curioso é que aquela bolha que você solta, a gente fazia competição ali para ver qual era maior e qual subia mais alto. Mas pela fragilidade daquela, né, da própria bolha, em poucos segundos se dissipa. Portanto, não dá para a gente comparar um fato histórico que marca a humanidade com uma bolha. Irmãos e irmãs, no Brasil, de alguns anos para cá, talvez os últimos 30 anos para cá, infelizmente, o povo evangélico, o povo cristão, tem trazido para a sua experiência de religiosidade exemplos de bolhas, que dissipam de forma tão rápida, desde a sua concepção, ou seja, quando marcou o momento que está acontecendo, uma brincadeira, ou aquele momento, e também rapidamente o seu final. Ou você não se lembra da febre de dente de ouro no Brasil? Dos apóstolos que sopravam e um monte de gente caindo? Do paletó poderoso que passava e pessoas caíam? Dos movimentos das décadas de 40, de 50, movimento de cura divina nas tendas? E essas bolhas têm durado, com todo respeito, têm durado aqui e ali, feito movimentos, e elas sempre se retroalimentam, mas ainda de bolhas. Por isso, nós queremos fazer uma comparação com o tema da Páscoa, entre bolhas que se dissipam e museu. E ainda na introdução, eu quero dizer para você que aquela geração de 1999, ou de 24 anos atrás, que era jovem lá, hoje é cinquentão como eu. E eu também lá, 25 anos atrás, vamos colocar 30, 25, 30 anos atrás, eu também critiquei os meus pais. Eu também critiquei a igreja dos meus pais. Eu também dizia para minha mãe, para as pessoas que eram os meus guias espirituais na igreja, ô dona Bárbara, extraordinariamente Bárbara, se ela estiver ouvindo, ela é ligada há 90 anos e acompanha o Facebook. Eu estou fazendo uma confissão de pecados aqui, viu, dona Bárbara? A gente criticava, tudo na igreja estava errado. E nós, naquela geração de 20 anos, 17, 20 anos, estávamos todos certos. Dizíamos que a nossa igreja era um museu, uma coisa antiquada.
E que aquela igreja tinha que passar por uma revolução inteira para acolher os jovens, que sabiam e que tinham a verdade na ponta da língua. E o que é interessante é que líderes, desculpa a expressão, espertos, captaram aquele momento e começaram a oferecer denominações para essa demanda de jovens. E com todo respeito, eu quero citar uma aqui, nesse contexto de uma denominação jovem. Em 1999, foi criada a comunidade Bola de Neve Church. Até o nome tinha que mudar. E o símbolo daquela igreja, ainda hoje, não é nem uma Bíblia, que é coisa antiquada, ou uma cruz, é uma prancha de surf. E que arrebanhou muitos jovens das nossas igrejas, talvez até da sua família, com todo o respeito. E por que uma bolha? Porque é uma igreja que é dono, ou uma pessoa é dono dela. E quando você fica com o desafio nessa noite, vou passar para você o desafio, de olhar na história dos últimos 500 anos, ou se você quiser pegar, dos últimos 2000 anos, durante 1500 anos, existiram 3 igrejas no mundo todo. 3 igrejas. E essas 3 igrejas, até hoje, continuam exatamente do mesmo jeito. Tirando, com todo respeito, os símbolos católicos de santos, as doutrinas católicas com respeito aos sacramentos, aqui e ali, são exatamente semelhantes às nossas. Quando os reformadores propuseram a reforma, queriam mudar a teologia da salvação. Mais nada. Lutero não propôs renovar ou criar uma nova igreja. As consequências políticas levaram a isso. E depois surgiu a Igreja Reformada, em 1517, na Alemanha. Aliás, a segunda igreja foi lá, em 1050, na Grécia Antiga, a Igreja Ortodoxa. Depois da terceira, em 1517, Igreja Presbiteriana Reformada. Um pouco mais tarde, a Igreja Anglicana, aliás, um pouquinho antes, quase no final, na virada do século XIV, do século XV para o século XVI, a Igreja Anglicana na Inglaterra, por conta do casamento do rei que você conhecia, que queria divorciar e a Igreja Católica não autorizava. Então você tem essas referências e as igrejas que permaneceram do mesmo jeito. No Brasil, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Luterana, Igreja Assembleia de Deus, histórica Assembleia de Deus, surgida em 1910. Essas igrejas que até hoje não cederam à tentação de ter um dono pessoal, um dono particular. Porque uma coisa básica da tradição, irmãos e irmãs, é que pessoas morrem. A instituição permanece. E voltando para o nosso contexto de bolha, aquela geração de 25 anos atrás, que achava que ia ser eternamente jovem, envelheceu e tem agora a minha idade. Portanto, a igreja precisou de passar por uma transformação, porque não se é eternamente jovem. A igreja que nasceu com uma proposta de atender apenas jovens e adolescentes, por exemplo, utilizando surf, skate, pedal, foi ali que nasceu, por exemplo, esse descolamento aqui, desculpa a gíria, esse descolamento dos pastores cabeludos, tatuados, com piercing, e isso, aquilo, outro, porque eu preciso atrair os jovens, que, de novo, nós respeitamos, mas não se é eternamente jovem. E ao lado dela, tantas outras. E como historiador, digo, se nós usamos o passado histórico para olhar o presente e projetar o futuro, desculpe, na minha leitura como historiador, vão desaparecer porque são bolhas. Porque se limitam a atender o gosto de um tempo, de um período. Não são um fato histórico. E vocês viram isso acontecer.
Várias denominações já nasceram no Brasil e já morreram. E por que morreram, pastor? Porque do jeito que nasceram, continuaram pertencendo a pessoas. E pessoas, quando morrem, morrem junto o movimento. Passa. Então, bolha lembra temporalidade. Passa. Vamos pensar em museu? Por exemplo, os italianos que tem aqui, né? Ou sobrenome italiano. A Casa de Cultura Italiana está lá na belíssima e rica cidade de Ribeirão Preto. A partir de 1870, o governo brasileiro, Dom Pedro II, começa a atrair italianos para o Brasil. E por que 1870? Porque a partir de 1850, 20 anos antes, aprovou-se a Lei Eusébio de Queiroz. E com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, Carlos Ferli, o Brasil estava terminantemente proibido de continuar a traficar os nossos irmãos pretos da África. Então começa um novo tempo na história brasileira. Vamos trazer para o Brasil, então, pessoas brancas e bem-sucedidas. Queremos construir um país diferente. E esta casa é um museu, e lá você pode encontrar tudo isso. Pode passar. Aí nós temos no Ibirapuera, no museu, numa das partes do Ibirapuera, você tem uma das seções, e detalhe, viu, irmãos e irmãs, não é antigo não, isso é recente, tem menos de 10 anos que foi inaugurado essa seção no Ibirapuera. Ali você tem um museu da cultura afro-brasileira. Milhares de coisas que você poderá aprender, que você nem imagina que existam sobre a cultura afro-brasileira. Você pode encontrar nesse museu. E, por último, o Museu do Holocausto, que tem em alguns estados brasileiros, mas o mais recente no Rio de Janeiro. Porque há quem diga, viu, Luísa, que o Holocausto não aconteceu. Então, pode passar para o tema da nossa reflexão, pode passar. Aí. Irmãos, irmãs, museu não é lugar de coisa velha. Que fique bem claro para você, se você tinha essa dúvida. Acho que você não tinha, mas vai que tenha. Museu é lugar de memória e identidade. Lugar de coisa velha é depósito, dispensa. E que nesse ponto o apartamento é maravilhoso, que aí você não tem lugar para colocar coisa velha, né? Constantemente tem que fazer renovação. Irmãos e irmãs, historicamente falando, o museu é lugar aonde você sempre terá de voltar, porque a memória é falha. Porque muitas bolhas vão acontecer na sociedade humana. Bolhas poderosas que vão chacoalhar a humanidade. E aqui e ali, quem sabe, perdendo a identidade, perdendo a razão de quem você é, aí é a hora de você voltar ao museu e descobrir de fato aonde está a sua memória, de onde vêm os seus antepassados. Por isso, irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo, mesmo até simbolicamente, ela não muda a sua identidade. Porque tudo que está ornamentando este santuário, primeiro, tem base bíblica e segundo, tem base afetiva, porque lembra a nossa formação. Por exemplo, quando foi dito na Páscoa judaica, quando lá no futuro perguntarem para vocês, que rito é este? Então os avós, os antepassados que ainda estiverem vivos, vão dizer, sabe que rito é esse, meu bisnetinho? Sabe por que nós fazemos essa festa? É porque éramos peregrinos e escravos no Egito, e Deus nos libertou. O Senhor foi generoso conosco. Isso é uma forma de museu, porque museu, irmãos e irmãs, é lugar de você rever quem você é e, sobretudo, em termos de memória, você de novo ativar a sua memória afetiva. O meu avô passou por aqui, o meu bisavô passou por aqui. Por isso, irmãos e irmãs, a igreja não pode se limitar às tentações de ser uma bolha.
atender um momento específico da humanidade, uma demanda rápida, como num iFood, aliás, num fast food, numa comida rápida que se queima também rápido, como numa blusa que você veste algumas vezes e já tem que abandonar, ou ainda que esteja boa porque você não aguenta mais olhar para a cara dela. Não. E por isso, nessas mensagens de abril, temos demonstrado aqui que precisamos coragem, irmãos e irmãs, coragem para continuar crendo que a nossa pátria não é aqui. Por mais encantadoras que possam ser as bolhas, não, a nossa pátria é uma pátria celestial, amém? Eu quero que você volte os seus olhos para esse texto e quero falar de 3 desafios. O primeiro desafio é o desafio de comparar os heróis do passado com os heróis atuais. Esse é o primeiro desafio. Vou repetir para você. Compare os heróis que você teve no passado. E não estou falando da Marvel não, viu? Só para deixar claro. Né? Ou daquela outra marca. Qual que é a outra marca? Olha, DC, ainda fala até em inglês, né? Não, não é dessas duas marcas que estou falando de heróis. Estou falando, por exemplo, do mesmo livro de Hebreus. Quer voltar um pouquinho o texto aí? Volte lá no capítulo 11. Volte no capítulo 11 e eu quero que você leia daí. Eu sei que está gravando, eu vou repetir aqui para quem está acompanhando de casa acompanhar. Né? Quando você abre o capítulo 11, o capítulo 11 é dedicado aos chamados heróis da fé. Viu, Marcial? Todo o capítulo 11. E uma das expressões mais lindas que está nesse trecho do capítulo 11, deixa eu encontrar aqui, porque não estava anotado, e aconteceu agora de eu lembrar do texto. No capítulo 11, me ajudem aí, igreja, eu sei que você é fera, quando o texto no capítulo 11, em algum momento diz assim, ó, homens dos quais o mundo não era digno. Você encontrou o versículo aí? Hebreus capítulo 11, quando ele vai narrando pessoas que foram perseguidas, foram mortas, torturadas, cerradas ao meio. 38. Olha só, obrigado, presbítero Marcos. Né? Então no verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aí abre-se um parêntese para fazer algo especial, uma menção especial, Sandra. Homens dos quais o mundo não era digno. Esses são os nossos heróis. E desculpa a expressão, não eram bolhas espirituais, não eram guias espirituais. Aliás, eram guias espirituais, não bolhas espirituais. Hoje, bolhas espirituais se apresentam como guias espirituais. E sabe por que não podem ser guias espirituais? Porque muitos que quando tinha 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu não quero citar nome, mas você sabe que você os conhece. Com respeito aqui, não quero citar nomes. Mas muitos que se apresentaram como líderes e guias espirituais 25, 30 anos atrás, hoje nem mais na igreja estão. Não eram guias espirituais, Rose, eram bolhas espirituais. E desculpe a comparação. Muitos já não creem nem mais em Deus, se é que creram algum dia. E os nossos heróis e essa igreja, há muitos já tombados e outros vivos, inclusive sentados nos bancos aqui hoje. Aqueles tombados tombaram na fé, amém? Tombaram na fé. Até o último dia da sua vida, glorificou o Senhor. Testemunhou a Deus. Então, irmãos e irmãs, jovens sobretudo,
são estes os heróis que nós devemos guardá-los como nossos guias e as referências que nós queremos ter para nós, que devemos ter para nós. E é disto que o texto nos fala aí no capítulo 13. E eu quero que você leia de novo comigo o verso 7 e o verso 9. O verso 7, ele começa dizendo: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente, olha que coisa linda a mensagem que está aí na sua Bíblia, o fim da sua vida. Ou seja, o que isso quer dizer? Olha, ele foi um guia espiritual, ele testemunhou a sua fé até o último dia da sua vida. Em outras palavras, ele morreu no Senhor. Não atendeu apenas a um momento de levante, de demanda. Na minha própria história de adolescente e juventude, muitos de amigos e adolescentes da minha época de igreja, com todo respeito, eu não vou citar nomes mesmos, não estão mais no Senhor, na fé. Tem um hino da nossa igreja que nós cantamos, né? Muitos que seguiam bem, hoje longe de ti estão. Por isso, irmãos e irmãs, quem são nossos heróis? Nossos heróis, Harrison, são os nossos pais, os nossos avós, colunas da igreja, por onde nós passamos. Porque a igreja, por mais que a descreva alguns de bolhas, a descreva como museu. Se essa expressão que querem usar, nós a recebemos com alegria. Sabe por quê? Porque nesse museu nós reconhecemos a nossa identidade, nós sabemos quem nós somos. E nesse museu nós trazemos sempre a nossa afetividade espiritual. Porque nós sabemos e cremos que foi aqui que nós fomos formados na fé. Para alguns, aqui foram batizados na infância. Para aqui tiveram professores, professoras de escola dominical na tenra idade. Né, presbítera Lília? E quantos outros? Né, Selma? Querem chamar de museu? Que chame. Mas para nós, museu é identidade e memória afetiva. Amém? Os nossos heróis são aqueles que foram tombados, e tombados firmes na fé, não negociaram a sua fé no Senhor. Esses são nossos heróis. Um segundo momento, desafio de manter a dignidade espiritual diante da afronta popular. Sim, as bolhas têm por hábito afrontar aquilo que é eterno, aquilo que é fixo, aquilo que insiste em continuar do mesmo jeito. É o tempo todo dizendo: olha, vocês são antiquados, vocês estão atrasados, vocês não falam mais a língua do jovem, vocês não falam mais a língua da atualidade, vocês vão desaparecer. E parece que estão profetizando sobre nós, os históricos, os museus. E nessas horas, nós que somos antiquados, antigos, que gostamos de museu, qual deve ser a nossa atitude? Reconhecer que essas falas são proféticas não é dizer não são proféticas e é voltar para a Escritura e encontrar um texto como esse, que diz, verso 9: não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, bolhas espirituais, porquanto que vale é o quê? É estar o coração confirmado com a graça e não com modismo religioso, momentâneo, bolha, pois nunca tiveram proveitos que com isso que se ocupam, se preocupam. Verso 10: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Aqui vou fazer uma pausa. Por isso os pastores, juntamente com os seus conselhos, têm critérios muito claros sobre quem convidar para ocupar o púlpito das suas igrejas.
muito claros para ministrar os sacramentos nas suas igrejas. Porque nós ainda que nos digam como museu, nós ainda preservamos os símbolos que este altar representa. Este aqui, na pregação da palavra, ali o símbolo da comunhão, e futuramente haverá naquele canto ali ainda uma pia batismal. Neste altar se conduz o culto da liturgia, Everton, a adoração do Deus, que é único, eterno e suficiente para a nossa salvação. Se querem descrever isso como museu, então nós, como Igreja Presbiteriana Independente em Mauá e do Brasil, devemos responder: que bom, porque se é ser museu, repetir os símbolos da convicção da nossa fé, de trazer à memória, em respeito àqueles que antes trabalharam neste lugar, construíram este templo, e aliás, um parênteses de novo aqui. Essa semana eu coloquei uma postagem na minha rede social no Facebook. Vou aproveitar o presbítero Marcos para confirmar. Se fez adequadamente, eu tenho certeza que fez, aqui no piso, antes desse piso aqui, embaixo, enquanto se fazia o alicerce, aqui tem uma Bíblia enterrada. Estou certo? Amém? Tem uma Bíblia enterrada. Porque aquele gesto de consagrar um templo ao Senhor diz que o fundamento, eu fico emocionado porque eu era menino e via a consagração de um templo. Faz-se um culto a Deus, louva-se ao Senhor, lê as 7 cartas ao Apocalipse, e depois enterra a palavra no chão, e depois levanta o edifício. Isso é a construção de um templo em santuário ao Senhor, irmãos. E podem chamar de museu. Essa bolha vai passar e nós continuaremos servindo ao Deus dos nossos pais. Amém, igreja? Nós continuaremos a servir. Nós continuaremos a servir. Versos 12 e 13. Já estamos terminando, igreja. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério ou a sua afronta. Sabe o que isso quer dizer? Olha, você, Jesus, você não é digno de morrer aqui na nossa bolha judaica, com todo respeito, mas a tradição significa exatamente isso. Olha, você não é digno, tu não és digno de morrer aqui. Aliás, Jesus, no começo do seu ministério, foi expulso da sinagoga. Leia capítulo 4 de Lucas, logo no começo. Várias vezes, depois ele desistiu de pregar na sinagoga. Porque para pregar na sinagoga, ele teria que entrar naquela bolha religiosa. E ele usou aquele alfinete ali, ó, e fez assim, Dona Maria do Carmo. Pau. Por isso ele não foi digno de santificar aquele altar. Por isso ele foi crucificado como um malfeitor, um corrupto. Páscoa é isso, igreja. Fora da cidade santa. E então o autor de Hebreus, dona Eunice, diz assim: então tá bom, já que Jesus é humilhado, já que Jesus então é uma afronta para vocês, vamos sair com ele então, vamos seguir Jesus fora do arraial. Olha que coisa linda, está no seu texto aí, você pode conferir. Então lá fora, então vamos levar essa afronta, isso é convicção de fé. E só tem convicção de fé, Carlos Ferli, quem tem clara certeza de quem você é. Identidade. Bolha não constrói identidade. Basta apenas você seguir. Solta uma, solta outra, solta outra. E por isso muitos jovens, 30 anos atrás, ficaram assim, como dizem os antigos, de del em del. E hoje não tem identidade. Não sabem, o que é triste, irmãos, aqui de novo falando como cientista da religião, não sabem mais para onde voltar. Sabe por quê? Porque perderam a sua identidade. Tem um texto de uma antropóloga da USP, que eu uso na disciplina de culto e liturgia, Everton, que é o surgimento da igreja Hillsong,
no mundo, que virou um fenômeno. Surge em Sydney, na Austrália, depois vai para a belíssima Nova York, depois vai para Paris, vem para o Brasil, em São Paulo, em 2018. E no dia da sua inauguração tinha 3.000 jovens. Como é que uma igreja começa? No dia que começa tem 3.000 jovens. De onde você acha que eles foram catados? E no ano passado, infelizmente, de novo, como igreja que tem dono, o fundador acusado de pedofilia. Você acha que é o caso único? Não. Inclusive no Brasil. Cuidado, igreja, com as bolhas. Elas estão em todo lugar, o tempo todo. Quer segurança de identidade? Quer saber quem você é? Olhe para os seus pais, para os seus antepassados. Como diz o texto, que se preocupavam até com a sua alma. Não é onde você estava cultuando, não, a quem você estava adorando. Seus pais, os seus avós, estavam preocupados com a sua alma. Sabe por quê? Naquele texto que é o 4º domingo consecutivo que estou citando aqui. Se você ainda não acompanhou, vai acompanhar agora. Por favor, abra lá comigo Mateus capítulo 10, verso 28. Já estou terminando. Mateus, no capítulo 10, verso 28. Você encontrou? Amém? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Como disse, não estou passando medo em você, estou lendo o texto bíblico para você. E o apóstolo Paulo nos disse claramente, nos diz várias vezes nas suas cartas, que se a nossa fé e a nossa esperança se limitam apenas a essa vida, nós somos os maiores dos pecadores ou estamos perdendo o nosso tempo. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Estamos perdendo tempo aqui. Então, igreja, e agora de novo, igreja não é um lugar para você dizer, eu gostei do culto, eu preciso me sentir bem. Se essa é a definição de igreja que você tem, você está infelizmente equivocado. Igreja é como um museu. Toda vez que você volta a ela, você precisa cultuar e lembrar didaticamente, porque é assim que o ser humano aprende as coisas, é vendo, olhando, ouvindo, tateando, observando, convivendo, porque a gente aprende um com o outro. Toda vez que você volta a uma igreja, você precisa lembrar na sua memória quem é você, a quem você cultua. E por isso, muitas bolhas do nosso tempo, os templos precisam ser vazios, absolutamente vazios. Por isso, pintados de preto, para não se ver nada. Você não encontra uma cruz, você não encontra um púlpito, você não encontra uma mesa da comunhão. Nada desses templos, bolha, nos lembram a nossa identidade. E também uso isso numa das nossas aulas de liturgia, para dizer o seguinte: quando você joga no YouTube, aliás, no Google, imagem, você encontra ali vários exemplos assim. E quando você começa a comparar, por exemplo, um espaço de stand-up, que é nesses lugares que se faz piada, lá na época dos nossos avós, mas nem tanto antigo assim, era o tal do repentista nordestino, né? Pensa num trem bom de ouvir, né? O repentista. Hoje fala stand-up, né? Aí está ali um lugar, geralmente um teatro, um espaço artístico, tudo preto, um banquinho ali, com um foco de luz e um cara ali falando umas bobagens. E o povo e paga para ver aquilo.
Aí, alguns guias espirituais dos nossos jovens, dos nossos filhos, achou que podia imitar aquilo. Aí vai lá na frente, põe um banquinho, para dizer que está pregando a palavra, abre ali uma Bíblia e fica fazendo o quê? Teorias coaching, autoajuda. Você não sabe se é um psicanalista, se é um espírita, se é um religioso que fala de algumas coisas interessantes. Nada, absolutamente nada, mostra para esses jovens que a cruz vazia significa Cristo morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a glória de Deus. E toda vez que você volta num museu como esse, você vai olhar a cruz, você vai lembrar, esta cruz simboliza o quê? Um marco da minha salvação e de toda a minha família. Os meus avós já cultuavam a Deus olhando para essa cruz como referência. Porque esses templos antigos precisam lembrar identidade, quem nós somos, e afetividade, o que este lugar lembra na nossa infância. Aqui eu aprendi a dar os primeiros passos na fé cristã. Amém, irmãos? É isso. Terceiro desafio, terminando. O desafio de não trocar a glória do céu pela glória da terra. Versos 14, aí de Hebreus, terminando. Versos 14, 15 e 17. Versos 14, 15 e 17. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de quem? De Jesus, pois ofereçamos a Deus, e ele coloca, sempre, até se tornar um fato histórico, que toda a humanidade, em toda a terra, durante séculos, milênios, até Cristo voltar, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios, o quê? Que confessam o seu nome. Como confessar Jesus se a igreja está completamente vazia de sinais que identificam a nossa identidade, a nossa fé? Por isso vocês têm me visto aqui vibrante, alegre, feliz com a nossa escola dominical, que está cada vez mais se recuperando. Nós temos memória afetiva com a escola dominical, porque nela nós fomos gerados. E eu me lembro, quando ia para a escola dominical, com 8 anos de idade, meu irmão mais velho tinha uma bicicleta Monarch. Viu, Rose? Está me ouvindo? Meu irmão mais velho tinha uma bicicleta Monarch. E os 4 filhos homens dela, 4 moleques, iam na bicicleta. Como assim na bicicleta? Sim. Meu irmão já era meio grande, forte. Viu, Batista? Aqui, andando na bicicleta. Aí eu, que era o menor, meu irmão, que era o menor, ia no guidão. Sim, no guidão, fez a loucura. Por isso que aquela memória afetiva. Ele ia no guidão, aqui meu irmão, segurando. Eu, que era menor, ia na garupa. E o Joel, então era o Deusdete no guidão, o Wilson pilotando a bicicleta, o Joel no cano e esse pequenininho aqui, que sempre foi pequenininho, no banco da Monarch. A nossa cidade de nascença é plana, então de casa até na igreja era 2 palitos. Memória afetiva. Todo santo domingo, escola dominical. Memória afetiva. Eu sei quem eu sou na fé. E você sabe também, amém? E sabe por quê? Porque você foi gerado aqui. Você tem guias espirituais. Seu pai, seu avô, a sua mãe, presbíteros dessa igreja, missionários, evangelistas, professores de escola dominical. Irmãos, eu tinha 12 anos, eu sonhava ser professor de escola dominical. E Deus foi generoso comigo, deu muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. 17. Vou terminar aqui. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria
e não gemendo. Eu vou terminar aqui. Irmãos, qual a diferença de um guia espiritual e de uma bolha espiritual? Para ser bíblico, dona Eunice, as bolhas espirituais que se apresentam como guias, a primeira coisa que elas perdem é o respeito com a alma das ovelhas de Jesus. Uma das coisas que treme ainda a barriga de um pastor é a pregação da palavra. Viu, Carlos? Porque aquele que tem plena convicção do seu chamado, ele sabe o peso que é, Marcial, pregar a palavra de Deus. E sabe por que esse peso? Um deles é saber que, indiretamente, ele é responsável pela alma das ovelhas do rebanho do Senhor. Portanto, aqueles falsos pastores, que está lá escrito em 2 Pedro, também em Mateus 7, a primeira coisa que eles perdem é o respeito com a alma das ovelhas que são de Jesus. E o texto de Hebreus, Niceia, está dizendo aqui exatamente isso. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, porque, pelo português, você vai perceber, ó, pois quem? Eles velam por vossa alma, como que quem sabe que prestarão contas a respeito, seu Maurício, da sua alma. Os pastores, as pastoras, homens e mulheres de Deus que são chamados, nunca podem perder esse medo no seu coração, porque aqui significa receio mesmo, responsabilidade, que eles são, para serem líderes e guias, eles são responsáveis pelas almas das ovelhas de Jesus. Que esta palavra, irmãos e irmãs, não encerrando a série, mas o ciclo de mensagem que neste mês estou trazendo para vocês, esteja tocando no seu coração, e se você achar que ela precisa ser ouvida por mais pessoas, é só fazer isso durante a semana, porque está gravado, e a partir do YouTube você pode compartilhar. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe, em nome de Jesus.